Apesar de natural, nem todos estão preparados para lidar com o envelhecimento do corpo. Ainda existe muito preconceito com a chegada da terceira idade. Para alguns, essa fase representa a liberdade, o descanso merecido depois de uma vida de realizações. Para outros, significa dor, perdas e discriminação. O preconceito aparece não só na família, na sociedade em si, mas no indivíduo que atingiu essa fase da vida. Talvez seja preciso encarar o envelhecimento com uma nova mentalidade para derrubar os preconceitos. Olá, muito boa tarde a você que acompanha agora o N-Blogs ao vivo para todo o Brasil na Semana Terceira Idade. Hoje falando de preconceito, que é um tema recorrente na nossa sociedade em relação aos idosos. Envelhecer, ninguém escapa da ação do tempo, não é mesmo? A vida passa rápido e de repente a gente está naquela chamada melhor idade. Uma forma positiva de tratar a velhice, mas infelizmente muito distante da realidade de boa parte dos idosos. Desrespeito. Abandono. Violência. Só em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, são mais de 10 denúncias diárias. Geralmente são filhos, ou noras, ou vizinhos que perpetram violência ou abandono com os idosos. A agressão contra idosos, seja ela física ou psicológica, pode ser punida severamente, de acordo com o Estatuto criado em 2003. Ele diz que nenhum idoso poderá ser objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Quem desrespeita a lei pode ser punido com multa ou reclusão, que varia de 2 meses a 12 anos. O conjunto de leis ainda garante outros direitos a quem já passou dos 60. Atendimento médico, remédios de uso contínuo, transporte coletivo, entidades de atendimento especializadas, lazer e habitação. O Estatuto abriu os olhos das políticas públicas. Como a lei é recente, os idosos estão descobrindo seus direitos, estão elegendo pessoas comprometidas com esses direitos e continuam cobrando para que esse gestor público realize o que prometeu fazer. O país ainda está engatinhando para dar melhores condições de vida àqueles que já têm uma longa caminhada. E é preciso correr. Na próxima década, já seremos o 6º país com o maior número de idosos do mundo. Se hoje a grande preocupação é com relação à educação, né, como acolher as crianças, dar formação para as crianças, daqui a 30 anos nós vamos estar pensando como nós vamos tratar dessas pessoas idosas. Para falar do preconceito que envolve a terceira idade, como tentar minimizar, e isso eu vou conversar agora com a Cristina Fogaça, que é mestre em gerontologia pela PUC de São Paulo. E também com o blogueiro convidado de hoje, o querido Miguel Arcanjo Prado, do R7, que está de novo com a gente aqui. Obrigada pela presença e bem-vindos. Obrigada. A gente, falando de preconceito, né, a gente tem aquela categoria do preconceito e os idosos sempre aparecem naquela listinha dos que sofrem mais preconceito, não só no Brasil, acredito. Agora, o que me pergunto é como pode você viver uma vida inteira ativo, trabalhando, casando, tendo filhos e criando filhos, e de repente, porque você atingiu 62, 63, 70 anos, você não tem mais valor nenhum. O que é isso? Isso é um reflexo de quem nós somos hoje para tratar essas pessoas assim amanhã? Acho que a gente encontra... é uma questão de social mesmo, né? O próprio preconceito está na pessoa, quando ela diz, eu não sou velho, velho é o outro, né? Eu acho que isso é um grande problema. A gente pega, em termos de cultura, esses cartõezinhos de aniversário, né? Parabéns, será que você ainda consegue apagar mais uma velhinha? Né? Sempre pejorativo, né? A gente pega como pais, que eu já me peguei, depois que eu fui estudar gerontologia, eu aprendi que também vem... É uma brincadeira, mas são conceitos e preconceitos que a gente vai colocando nas crianças, né? Não, isso é coisa de velho, você está com dor de não sei o quê. Isso é coisa de velho. Ou você não quer sair à noite com os amigos, nossa, como você está velha. Como se fosse uma coisa que você não pudesse ter uma opção de ficar em casa ou do idoso sair para passear, para trabalhar, para se divertir, para namorar, por que não?
Então, isso assim, é uma construção cultural, social mesmo, né? Então, são brincadeiras bobas que você vai pondo na cabeça das pessoas. E quando você mesmo não consegue quebrar essas barreiras, porque você foi crescendo, ouvindo que tudo que é de ruim é de velho, né? Tem muito assim, é horrível você ficar velho porque você vai perder os amigos, né? Hoje em dia a gente vê tantos adolescentes perdendo amigos, não são só os idosos. Sim. Talvez antigamente menos eles perdessem amigos, mas hoje tem muito adolescente morrendo, que eu até questiono se em 2025 nós seremos a 6ª população mundial de idosos. Sim, né? Existem dados que os idosos no Brasil vêm crescendo mesmo. A pirâmide está sendo invertida. Exatamente. E, Cristina, falta o idoso ele assumir essa identidade, que ele pertence à terceira idade, ter orgulho disso. Falta isso no idoso brasileiro? Falta muito. Falta porque quando você fala assim, quantos anos você tem? 62 anos. Então, você vai na fila, você pode ver, você vai na fila do idoso? Não. Do banco? Não, nem no banco, nem no supermercado. É muito difícil aquele idoso, a não ser quando lhe convém muito, né? Mas ele aproveitar o direito dele, de jeito nenhum. Ou então, no ônibus, ainda tem alguns que ainda brigam pelo seu direito de sentar no lugar. Mas é muito difícil aquele que ainda tem a coragem, né, de falar assim, olha, menina, dá licença que o lugar é meu. E eu vou sentar. A gente, justamente falando sobre os direitos, tem uma reportagem bacana, né? Que o idoso tem direito, por exemplo, a vagas e assentos preferenciais, como você acabou de falar, seja no ônibus, no metrô, no estacionamento. Mas muita gente ainda não respeita esse espaço. Vamos ver. Campanhas, lei. Os assentos preferenciais são reservados para idosos, avisos sonoros no metrô, pessoas com criança de colo ou com deficiência. Respeite. Mas aqui é o lugar do salve-se quem puder. É uma questão assim, acho que até de educação, ninguém tá nem aí mesmo, cada um por si e acabou. Entrou um idoso, uma gestante, todo mundo já vai se arrumando para fingir que tá dormindo. De acordo com o Estatuto do Idoso, 10% dos assentos têm que ser reservados para os mais velhos, em ônibus e metrô, e ainda ser identificados com uma placa. Além disso, os maiores de 65 anos não pagam passagem no transporte coletivo. Basta mostrar um documento. É lei e todo mundo sabe. Assim como deficiente físico, o idoso tem direito a uma vaga especial para estacionar. Mas por que nem todo mundo respeita? Sobram desculpas. Falta cidadania. Passamos por vários estacionamentos de shoppings e supermercados. Desculpa é o que não falta. É porque é reservada para idoso. Eu sei, nós vamos sair agora, tá? Nós nem olhamos, nem vimos. Vocês conhecem o Estatuto do Idoso? Vocês conhecem o Estatuto do Idoso? Não, nós conhecemos, mas nós não vimos, rapaz. Nós nem olhamos. A gente não viu, a gente não olhou, a gente não percebeu, a gente já vai sair. Isso também reflete uma falta de educação, de cidadania, mesmo como a reportagem mostrou, né? Não é só o idoso que não busca esse direito, vai dar licença que a vaga é minha, mas o jovem ou aquele da idade madura e ativa também não tem muita preocupação. Por que isso, hein? Isso vem de berço, né? Eu acho que quando a gente mostra para o filho que você tem que respeitar aquela vaga. Se o próximo que vai parar é deficiente ou não, é idoso ou não, não é problema da gente, né? O problema da gente é estacionar onde a gente tem o direito. Claro. Né? E no shopping a gente vê muito disso e no supermercado também a gente vê muito disso. E não é exclusividade do metrô de São Paulo. Não, todas as cidades do Brasil acontece isso. Qualquer lugar. E como você falou aí, Cristina, uma questão de educação. Um homem não vai entrar no banheiro feminino. É lógico. Não é? Uma mulher também não entra no banheiro masculino. Por que você vê uma vaga do idoso
e você estaciona seu carro, se você não é idoso? Se sente no direito de estacionar o carro Às vezes o metrô, a vaga. viagem é curtíssima, né? Dá para ficar em pé, quem é jovem, e a pessoa senta, muitos fingem que não estão vendo, fingem que estão dormindo. Nossa, que... isso é uma coisa É deplorável. uma tristeza, né? É como a Cristina falou, é falta de berço, né? Falta de educação. E outra coisa que remete muito ao preconceito é achar que porque a pessoa tem uma... desculpa, né? 60 anos é uma pessoa jovem. Vamos combinar que a gente... 60 anos está dito lá na Organização Mundial de Saúde que acima de 60 anos já é considerado terceira idade. Mas está no papel, porque tem que ter uma determinação social, organização, e, né? até para uma legislação e tudo mais. Agora, 60 anos, até 70 anos, a qualidade de vida é muito boa hoje em dia. Tem muito acesso à informação, à medicina. Então, assim, a pessoa tem 70 anos, mas ela dirige, ela vai ao supermercado, ela estuda. Por que achar, né, ela produz, ela é uma pessoa ativa, por que achar que o tempo de vida dela não vale como experiência para te ensinar, para te ajudar, para te dar um conselho, ou para participar ativamente da sociedade, né? Isso Então, é um engano. Tem muita gente, tem muitas empresas agora chamando pessoas acima de 60 anos de volta para o mercado de Valorizando trabalho. isso. Existe esse movimento? Existe. Ainda é pequeno proporcional ao mercado de trabalho, mas já tem. Mas está mudando, né? Aquela mentalidade de que fez 60 anos tem que ficar trancado em casa. Ah, tá. Tá, mas assim, também depende muito de você querer, né? Você do querer próprio sair, idoso, né? Mas por quê? A pessoa acima de 60 anos, eu sempre brinco, não engravida mais, né? Então, para as empresas é um grande negócio, se você for pensar na parte financeira. É verdade. Não tem licença maternidade, tudo aqueles negócios, né? Ainda mais agora, se o governo pretende aumentar a licença para 6 meses. Maternidade, aí ele não tem vale transporte, né? Porque ele anda de graça, anda de né? graça. Quer dizer, né? ele é uma pessoa que... Outro lado é que tem que tomar cuidado para o idoso não ser explorado. Tem os dois lados, Claro, né? claro. A vantagem da empresa e o cuidado do idoso não ser E explorado. eu acho que uma pessoa de terceira idade dentro de uma empresa também ajuda na experiência do convívio. A gente que é jovem, muitas vezes é esbaforido, né? Acaba arrumando uma confusão aqui. Eu tenho uma coisa que não tem nada a ver, você arruma um problema, né? Discute, ou não tem paciência de esperar. O idoso tem tudo isso acumulado nos seus anos de experiência de vida mesmo, que não podem ser descartados. E falando essa questão de mercado de trabalho, de curso, o Miguel tem umas dicas que ele separou pra gente de quem está nessa idade ou quem não tem, digamos, não está mais trabalhando, está aposentado de fato e quer se aperfeiçoar. O que pode fazer, Miguel? Bom, Fabiana, tem um curso de iniciação digital para os idosos, ou seja, para eles aprenderem a mexer no computador, que muitas vezes é um bicho de 7 cabeças. Claro, eles nasceram nessa geração, é difícil mesmo, É difícil. né? Eu tenho até um primo que trabalha com isso em Salvador, Danilo Ribeiro, ele montou toda uma técnica para ensinar os idosos a mexer no computador. Essa dica é para quem está aqui em São Paulo, é lá no Sesc Pinheiros, o curso começa a partir de amanhã e ele é grátis. Então, os idosos não que tem quiserem, motivo, né, para não ir. Não tem motivo. Né? As aulas são de terça a Isso é sexta, muito às importante. 2 horas da tarde, lá no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Legal, daqui a pouco ele dá outras dicas. Vamos ver agora mais uma reportagem, gente. As calçadas esburacadas nas cidades de São Paulo, e não só em São Paulo, em vários outros cantos do Brasil, dificultam a locomoção de qualquer cidadão, principalmente de um idoso. Olha só. Ir e vir. Um direito universal de todo cidadão. Sem obstáculos, sem quedas, sem correria. Mas não é fácil andar numa cidade grande. Imagine então se a pessoa é de idade. Quando as armadilhas estão em cada esquina, sair de casa pode ser um desafio. Foi um buraco como esse. Foi esse daí, eu vinha vindo assim, ó. Deixa eu ver. Vinha vindo assim, caiu, meu pé entrou aqui, eu fui pro chão. Atravessar a rua vira um desafio. O certo é a gente ajudar uma pessoa idosa a atravessar a rua com segurança. Mas hoje não basta pegar pela mão, não. Eu vou tentar atravessar com a dona Egli, vou voltar aqui o cronômetro. Agora ele vai fechar, hein? Vou atravessar com a senhora, tá bom? E o motoqueiro desrespeitando o sinal. Você tá trabalhando, né? Não, mas ele não pode respeitar. Mas não pode, atropela, ó. Já vai fechar. Peraí. O sinal abriu e a gente não terminou.
sinal abriu e a gente não tinha terminado de atravessar. Dona Egli, todos os idosos que vivem nas grandes cidades brasileiras não pedem muito. O direito de ir e vir com segurança deveria ser de qualquer um, não importa a idade. Justamente, você está andando na rua, né? A gente que é jovem já tem dificuldade de vários lugares, né, de andar na rua, às vezes tem um pouco de pressa. Para quem tem mais idade fica mais difícil mesmo, né? Com certeza. Eu, por exemplo, não cheguei nos 60 e estou fazendo uma cirurgia dia 18 por traumatismo em 2 nervos dos dedos do pé, de tanto tropeçar, né? Chegou num ponto que não tem mais nenhum remédio que passe a inflamação que deu nos nervos, eu vou até perder a sensibilidade de andar. As calçadas são horríveis, né? Olha, dá para ver nas imagens e não é só em São Paulo, a gente sabe que a gente encontra isso em várias partes do Brasil. Agora, tem uma questão importante que o Miguel levantou durante a reportagem, que é bacana a gente falar, se não existe um tratamento diferenciado com a terceira idade, entre o Ocidente, os países ocidentais e os países orientais. Eu tenho uma impressão que os orientais têm um tratamento melhor, em que ele valoriza a experiência do idoso, né, o avô, daquele patriarca da família, e sempre tem aquele respeito maior. Isso, de fato, é uma característica dos orientais, diferente da gente? Já teve mais respeito. Eles ainda respeitam, sim. É bem diferente da gente. Mas hoje em dia já não é tanto quanto era antes. Acho que pela própria correria da vida, a ocidentalização está atingindo a parte o lado negativo, né? Tem negativamente. Um filme muito lindo, chama Balada de Narayama. Nunca vi. É muito lindo. Sobre isso. Fala sobre isso, o respeito que eles têm. Mas é outra cultura, né? Na China, no Japão, tem muito de valorizar a sabedoria, né? A sabedoria deles é respeitada, né? Isso não tem... Mesmo nos filmes mais simples de karatê, sempre tem o mestre, que é o mais velho, que sabe muito mais, que vai lá, o iniciante vai lá, e tem toda uma reverência. Tem uma coisa, que uma imagem que a gente tem, que também não é verdade, que todo idoso é sábio. Nem todo idoso é sábio, né? Todo idoso é idoso, mas nem todo sábio é idoso e nem todo idoso é sábio, né? A gente precisa desmistificar isso, né? Porque é idoso que é sábio. Na verdade, quando a pessoa envelhece, ela apenas o corpo envelheceu, mas ela tem todo um histórico de vida que ela não deixa para trás quando ela envelhece, tanto para o bem quanto para o mal. Sim. Uma questão de personalidade e tudo mais. Então, a gente tem sempre que tentar entender que existem direitos reservados aos idosos, por lei, que devem ser cumpridos, né? E a gente deve respeitar, embora cada um tenha uma personalidade, uma história de vida e as suas particularidades como ser humano. Agora, a gente também falava em outro momento, durante as reportagens, que quando o idoso não se considera idoso, ele não batalha mais pelos direitos e não garante os seus direitos como deveria, e o governo se sente na obrigação. É um prato cheio, um prato cheio, né? Acho assim, o idoso reclama que o governo não faz, embora ele faça, não seja o suficiente, mas pelo menos faz, Existe uma determinação. Agora, para a criança é feito? É feito e muito, né? Para o adolescente é feito? Para o adolescente é feito. O adolescente é super consciente do seu direitos, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança. Eles sabem na ponta da língua, né? Principalmente o pessoal que apronta por aí sabe. Hoje em dia os alunos são bem assim, se você falar mais alto comigo, você não pode, né? Eu tenho a lei que me protege. Agora, o idoso, eu já trabalhei com a população de periferia, né? Que eu gosto muito. Eles são mais conscientes do Estatuto do Idoso do que o idoso da classe média para cima. Ah, é verdade? É, muito legal. Eles vão à luta. Sim. Até porque precisam mesmo, talvez mais desses direitos públicos. Sim. Aí acontece o quê? Quem não batalha, quando você nega que você existe, o governo não vai investir naquilo que não tem. Se você nega que você é idoso, então o país não tem idoso, né? Ele vai investir para quê?
É um prato cheio. É um prato cheio, né? Então, se ele não tem idoso no país, ele não tem no que investir. Isso né? é algo que a gente tem que pensar e tentar talvez mudar a nossa mentalidade, porque todo mundo um dia vai chegar à terceira idade, né? Agora vamos abrir um espacinho antes do break para o Miguel Arcanjo Prado, está com a gente aqui hoje do R7, falar um pouquinho do blog dele lá no portal. Vamos lá, Miguel. Isso mesmo, Fabiana, são 2 dicas de 2 musicais que estão em cartaz aqui em São Paulo. O primeiro é Evita, está lá no Teatro Alfa, conta a história aí da primeira-dama mítica, né, da Argentina e seu marido Juan Perón. E o segundo musical é New York, New York, que está em cartaz no Teatro do Shopping Bourbon. São 2 musicais com boa música, com bons atores, com boa direção, para idoso, criança, adulto, todo mundo fica feliz. Para a família. Tá aí a dica do Miguel Arcanjo Prado, que é os detalhes, entra no blog dele, que é o r7.com/cultura e tenha todas as dicas lá. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta continuamos a falar sobre como minimizar os preconceitos em relação ao idoso. Até já. O N-Blog está de volta nessa semana Terceira Idade, hoje falando sobre os preconceitos que envolvem o idoso e a sociedade toda, né? Cristina Fogaça conversa comigo, ela é gerontóloga, e também Miguel Arcanjo Prado, do R7. Cristina, a gente tem uma impressão que aquela pessoa que já passou dos 60 anos e se aposentou fica muito desvalorizada quando não se atualiza, quando deixa de estudar ou de fazer alguma coisa em prol do autoconhecimento e do conhecimento do que está acontecendo no mundo. Você acha que a atualização é fundamental? Primeiro para autovalorização, né? Porque a pessoa, quando está atualizada, ela tem a autovalorização, a autoestima vai lá para cima, né? Segundo, que ela é reconhecida pela família. A mudança de comportamento, assim, é muito grande, né? E outra, que a qualidade de vida muda muito, né? Eu tenho alunas de 90 anos, para você ter uma ideia, tenho alunos que estão comigo 18 anos. Porque a gente tem o curso de atualização, para requisito é saber ler e escrever. Eu brinco que é um monte de faculdade no mesmo curso. Claro. Cada 9 semanas a gente muda todo o currículo deles. E são, assim, diversas áreas. E a diferença é que eu monto o currículo junto com os alunos. Da necessidade deles. São sempre matérias solicitadas por eles. Não é que eu falo que imposição a gente tem a vida inteira. É, né? Verdade. Nessa altura do campeonato, não dá mais. E o que eles pedem mais? O que eles mais gostam de se atualizar? Agora eles estão tendo longevidade do cérebro. Você tem uma ideia. Legal. América Latina, filosofia. Olha. E história da arte. Que é fantástico, é gratificante, e eles né? Têm você a parte poder aprender teórica e depois eles vão a campo mesmo. Dá para fazer exercícios fora. Agora, quem não está numa escola de atualização, mas está vendo o programa e quiser se atualizar, qual a dica que você deixa? Olha, acho que é muito... o fundamental é você trabalhar a mente, né? Eu acho que a parte física é importante, mas a mente é que comanda, né? Então, só trabalhar o físico não é tão importante para que você esteja completamente bem. Então, unir o físico, o exercício e o mental. O mental, talvez, lendo, cinema, teatro. Cinema, teatro. Tocar um instrumento. Ter amigos, né? Eu tenho muito... eu tenho muitas... uma vida social. Vida social é importantíssima. Eu tenho alunas que a gente se corresponde muito por e-mail. Legal. Né? A gente manda mensagem, manda problema, a gente tenta resolver. Então, assim, ter contato, né? É não se isolar, porque o isolamento em qualquer faixa etária, a gente sabe disso, né? O homem não nasceu para ser isolado. Exatamente, nasceu para viver em grupo e viver depende bem. Da idade. Para chegar na terceira idade mais animado ainda e continuar uma vida que hoje em dia a vida é muito mais longa devido à qualidade, ao avanço da medicina. Então, o N-Blogs vai ficando por aqui hoje com essas dicas para você. Eu agradeço a participação da doutora Cristina Fogaça. Obrigada, doutora. Obrigada, eu. Miguel Arcanjo Prado, obrigada de novo aqui no N-Blogs. Vai voltar com certeza na semana que vem ou na próxima semana. E amanhã a gente vai falar sobre as relações afetivas na terceira idade, amor e sexo. Rola? Rola. Mande suas perguntas para cá, para o nosso e-mail que está na tela ou ainda via Twitter no @NBlogsTV. Te espero amanhã, às 1h30 da tarde. Tchau.